Mamãe, eu quero ser melhor, mas eu ainda não consigo. Foi essa uma frase que a minha filha me disse há alguns meses, depois de ter uma atuação que não combinava nada com o que ela estava aprendendo. Essa frase criou uma oportunidade para mim, como mãe, de orientá-la. Mas quantas vezes eu mesma já quis fazer diferente, ser melhor, sem saber como? Antes de começar os meus estudos de logosofia, eu queria ser muitas coisas, mas faltava algo, um caminho. E eu encontrei esse caminho no método logosófico. Neste livro aqui, que se chama Logosofia, Ciência e Método, o autor indica uma forma para saber se eu estou indo mesmo na direção certa, sem moldes rígidos nem dogmáticos. Esse método é uma fonte de diretrizes e conselhos que ajuda a todos que querem verdadeiramente se superar e se divide em 3 etapas. A primeira etapa é a exposição aos conceitos e ensinamentos que estão na bibliografia logosófica. Nessa etapa, ao ler os livros de logosofia, eu começo a conectar os conceitos que cada um deles traz. É interessante perceber que a cada leitura eu vou entendendo um pouco mais sobre o que a logosofia diz, já que o autor faz muitas analogias para que eu vá compreendendo o que eu preciso. Só que este método envolve também uma segunda etapa, que respeita o meu livre-arbítrio. É a aplicação desses conhecimentos que eu estou aprendendo à minha própria vida. Após essa aplicação, vem a terceira etapa, que é o aperfeiçoamento. Uma vez que eu tenho aplicado um conceito novo que eu aprendi com a logosofia, eu anoto, reflito sobre o que vivi e penso em que pontos eu posso fazer diferente, formando para mim mesma um caminho que eu posso sempre voltar a trilhar. Eu vou te contar um exemplo de aplicação desse método na minha própria vida. Eu fui uma criança e uma adolescente muito brava. Eu tinha muita dificuldade de me acalmar. Então, quando eu cheguei às portas da Fundação Logosófica, tudo que eu mais queria era ser uma pessoa calma. Usando esse método, eu passei a estudar mais sobre quais valores estavam presentes em quem tinha essa conduta calma, oportuna, suave, afável. Que conceitos e exemplos a logosofia me trazia sobre isso? Eu passei então a conectar esses conhecimentos, formando uma imagem de quem eu queria ser. É o primeiro passo do método, a exposição aos conceitos. Já que eu não poderia aplicar esses conceitos sem ter uma ideia de quais seriam eles, não é mesmo? Nessa etapa, algo que é indicado são os intercâmbios de compreensões feitos entre os estudantes dentro da Fundação Logosófica para ampliar essas compreensões. Após me expor aos conceitos e intercambiar em conjunto sobre eles, formando essa imagem de quem eu queria ser, eu fiz então minhas primeiras tentativas de tornar essa imagem realidade. Em situações nas quais eu sabia que seria mais áspera ou brusca, eu pensava antes em como eu poderia agir de outra forma. E em conjunto com essa aplicação do conceito de ser uma pessoa mais suave, observando de forma consciente a minha conduta, eu inseri o terceiro passo do método, o aperfeiçoamento dessas atitudes. A cada atuação que eu tinha,
Eu anotava como havia sido e o que eu poderia fazer melhor de uma próxima vez, retornando então ao primeiro passo, para ampliar cada vez mais esse conceito que eu estava querendo tanto aplicar na minha vida. Assim, de pouquinho em pouquinho, eu fui me conhecendo mais e entendendo o que eu deveria fazer para ser quem eu queria ser. É que querer ser melhor, eu já queria, mas o como, isso eu aprendi com o método logosófico, que está disponível para você também, neste e em outros livros de logosofia.